Um beijo? Mas... Um beijo na mão já é um bom começo. Então, onde está Excalibur? Excalibur, seu farsante, peste pouca pirralho. Pode ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Sejam todos bem-vindos ao ESB Notícias, especial de vestibular. Hoje nós iremos trazer as principais informações acerca de um dos maiores processos seletivos do Nordeste. Confira os destaques, então, desta segunda-feira, 3 de fevereiro. Começa o vestibular da UESB. São mais de 12 mil candidatos concorrendo a 1.186 vagas disponíveis. Primeira exposição agropecuária de Belo Campo atraiu pessoas de toda a região e movimentou a economia local. No segundo dia de maratona de provas do Vestibular UESB 2020, candidatos fazem provas de ciências humanas e ciências da natureza. Vitória da Conquista perde para o Vitória e complica ainda mais a sua participação no Baianão 2020. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no ESB Notícias. Que acompanha a gente todos os dias já percebeu que hoje o programa é especial. Hoje eu e a Aline dividindo o comando aqui do ESB Notícias. Com certeza, para falar de coisas boas do vestibular 2020 da UESB, não é isso, Luiz? Exatamente, Aline. Olha, desde as primeiras horas do domingo, a nossa equipe está a postas, acompanhando a movimentação de estudantes, a organização da universidade em torno do vestibular 2020. Há quase 40 anos, a UESB abria suas portas com o primeiro vestibular para receber os primeiros alunos. 4 décadas depois, a universidade continua realizando o processo seletivo, oferecendo mais uma oportunidade para quem deseja ingressar em um dos seus 47 cursos de graduação. E olha só, em 2020, mais de 12 mil candidatos participaram do vestibular UESB na busca da instituição que se tornou referência em ensino superior na Bahia. Confira na reportagem. Manhã de muita expectativa nesse domingo em Vitória da Conquista. O motivo? O início do vestibular UESB 2020. Aos poucos, nos 4 cantos da cidade, os candidatos chegam aos locais das provas. A candidata Lívia chegou cedo, comprou a água, conferiu a caneta e manteve a tranquilidade para o primeiro dia de provas. É uma expectativa realmente muito grande, porque é um vestibular importante, né, que vai definir meu futuro. E por falar em caneta, há quem aproveite o momento para ganhar um dinheirinho extra, vendendo água e caneta para os mais desprevenidos. Já experiente no ramo, Roberto diz que tem valido a pena. Via a demanda, o pessoal nas portas vinha despreparado, sem a água, sem a caneta. E eu achei uma oportunidadezinha para poder ganhar um dinheiro e servir o cliente. Né? Para esse primeiro dia, vendeu bem? Vendeu bem. A expectativa boa. Mas nem só de momentos tranquilos viveu o primeiro dia de provas. Uma candidata esqueceu a carteira de identidade e só percebeu assim que chegou ao local da prova. Mas uma força-tarefa da família garantiu o direito da realização do exame. Eu senti assim, de perto, a aflição de um estudante que luta tanto, né, em busca de um sonho e de repente esquece uma identidade com medo de tudo ser perdido, mas deu certo.
As provas são realizadas nos 3 campi da instituição. São mais de 12 mil candidatos inscritos disputando 1.186 vagas. Segundo informações da Comissão Permanente de Vestibular, o primeiro dia de provas aconteceu tranquilo, sem ocorrências graves. O curso mais concorrido é o de Medicina, em Vitória da Conquista, mais de 190 candidatos por vaga. Em Jequié, o índice é de pouco mais de 130 candidatos disputando uma vaga de Medicina. Mas o número não assusta Leandro, que está confiante nos exames. A concorrência está um pouquinho grande, mas é nada que esteja fora do nosso alcance, né? E uma coisa não foi esquecida pela instituição. A acessibilidade foi uma das preocupações da UESB para o vestibular. Mães candidatas que estejam em período de amamentação, elas têm um atendimento específico, condições específicas para a realização da prova. Pessoas com deficiência motora, com outro tipo de deficiência, têm também ambientes específicos para a realização da prova, que é uma forma de respeitar essa diversidade da população brasileira que precisa, de todas as formas, ter também acesso à educação superior. E agora vamos aos dados sobre o primeiro dia do vestibular UESB 2020. Você pode conferir aí na cartela os dados do primeiro dia do vestibular 2020, número de abstenções. Como você pode conferir, foram 12.197 inscritos, abstenções 114 em Itapetinga, 524 em Jequié e 1.237 em Vitória da Conquista, totalizando aí 1.875 ausentes, um total de 13% de abstenções. E olha só, já está disponível no site da UESB o gabarito do primeiro dia de provas do vestibular UESB 2020. Acesse e confira. Direito das minorias, um privilégio ou uma necessidade? E o que a equidade tem a ver com isso? Esse foi o tema da redação do vestibular UESB 2020. E sobre o tema da redação do vestibular, Aline, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Joana Rocha. Ela está com a professora de redação Andréia Badil e traz mais informações sobre as técnicas que os alunos poderiam utilizar na prova. Olá, Joana, seja bem-vinda ao nosso UESB Notícias. Olá, Luiz. Olá, Aline. É isso mesmo, nós estamos Joana, na redação do UESB Notícias para falar sobre o tema da redação do vestibular UESB 2020. Como vocês sinalizaram aí, quem é a nossa convidada é a professora de redação, Andréia Badil, 20 anos aí de carreira na profissão, e vai falar para a gente o tema do vestibular UESB 2020. Só existe justiça onde a equidade opera, igualdade não é justiça. Professora, o que poderia ser abordado nesse tema? Seja bem-vindo ao UESB Notícias. Obrigada. Bom, o tema não foi inesperado, porque ele se associa muito bem com os 3 filmes que foram indicados pela UESB e que, de uma forma ou de outra, versavam sobre intolerância e, consequentemente, respeito à diversidade e, claro, igualdade. Então, os alunos poderiam discutir o modo como as minorias são tratadas aqui no país, citando algumas que estiveram em evidência ao longo de 2019, como as mulheres, os negros e a comunidade LGBTQ. Professora, quando a gente fala em minorias, a gente aí também tem que tomar um cuidado, porque não é uma minoria em relação à quantidade, né? A gente sabe que essas minorias são maiorias em nosso país. Então, isso de repente era uma forma de fugir do tema. Qual é o cuidado, né, que esse aluno vestibulando deveria ter para não fugir do tema da redação? Em primeiro lugar, entender a diferença entre igualdade e equidade. Todos somos iguais perante a lei, é o que dispõe a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a equidade é o que nós chamamos no direito de igualdade substancial. É oferecer oportunidades para que todos possam efetivamente usufruir dos mesmos direitos. Então, ter em mente essa diferença e compreender que minoria não é quantidade, mas se refere a grupos que foram historicamente prejudicados de alguma forma, seria fundamental. Professora Andréia, você colocou aí que foi um tema esperado. Então, assim, ele foi, de fato, debatido nas salas de aula, diante desse cenário atual no Brasil, político, econômico.
não teve dificuldade, então, para essa abordagem. Não, nós trabalhamos em sala de aula exatamente por causa dos filmes da UESB, como eu citei antes. Então, havia a expectativa de que o tema fosse relacionado com ideologias políticas, com diversidade, ou ainda um tema mais subjetivo, vinculado às nossas expectativas em relação ao futuro. Que bom que das 3 opções foi a que eu considero mais simples, o respeito às nossas diferenças na forma da discussão entre igualdade e equidade. Um tema, então, acertado pela universidade, ela que trabalha com essa questão da extensão, do social, sempre com ações comunitárias. De fato, a gente tem que estar pautando a necessidade do acesso, da democratização da educação e o acesso ao ensino superior, né, professora? Com certeza. É um tema que realmente representa o perfil da universidade, na qual também estudei, fiz o meu bacharelado em Direito aqui, e eu sei que a universidade daqui se responsabiliza socialmente, principalmente com as minorias. Professor André, muito obrigado pelas informações. Então é isso, né? Se vocês aí não fugiram ao tema, prestaram atenção nessas dicas, agora é cruzar os dedos, nós estamos na torcida e a partir do dia 18 de fevereiro, aguardar o resultado do vestibular UESB 2020. Aline, Luiz, volto com vocês aí no estúdio. Sobre o tema do vestibular, aqui conosco o professor Rui Medeiros. Ele conversa com a gente sobre os aspectos políticos e sociais do tema proposto no vestibular da UESB este ano. Professor, seja bem-vindo aqui a esse UESB Notícias, que fala sobre o vestibular, esse programa especial. Fala um pouquinho para a gente também sobre esse tema, professor. Um tema político que discute também essa questão de sociedade, porque a gente está falando de direitos humanos, de igualdade social, de justiça social. Explica para a gente a importância desse tema no contexto que a gente está vivendo. Sim, então minha saudação a vocês e a todos que nos ouvem e aos que fazem essa vitoriosa experiência da TV UESB. Olha, é um tema sobre o qual nós devemos sempre refletir e um tema que deve estar na pauta do nosso cotidiano mesmo. O Brasil começou a constituir um estado de natureza social, ou seja, muito diante do domínio do capital e da influência massacradora das grandes empresas, da globalização dessa economia, o Estado sofre as pressões, recebe as demandas da população e começou a plasmar um Estado diferenciado. Além daqueles direitos e garantias, direitos sociais. Os direitos sociais devem ser cumpridos, dentre os quais o direito à educação. Mas nós vivemos uma realidade naturalmente muito adversa para determinados grupos da sociedade. E aí nós temos, aqueles grupos que etnicamente estiveram quase que afastados ou que totalmente afastados das benesses sociais. Tivemos aqueles grupos marcados pela diferença das suas orientações ou experiências no mundo do sexo e tivemos grupos que, embora empregados, submetidos a duras condições. Naturalmente que a educação sofreu o impacto de demandas e podemos trabalhar a partir de determinado momento no reconhecimento de diferença. A existência de um direito de igualdade não nos faz nunca esquecer de que somos iguais, mas somos diferentes e temos naturalmente que contemplar essa diferença. Como, por exemplo, tratar desiguais diante do acesso à universidade. E aí, então, ocorrem as cotas sociais, as cotas destinadas a grupos étnicos e a necessidade de ampliar o acesso à educação. Então, surgem programas como
o ProUni, o FIES, né, e as cotas educacionais que a UESB, em bom momento, recebeu essa demanda, pôde tratá-la e hoje nós temos uma universidade mais plural e mais democrática. É uma pena que, como em toda universidade pública, nós não temos ainda um grande número de vagas. Nós não temos ainda um maior número de campos para atender essa demanda dos jovens, dos adultos, não é? Dos adolescentes, pela educação, que é uma demanda efetiva e para a qual nós não podemos apenas indicar a necessidade, mas a indicar também as formas de acesso. Professor, quais os prejuízos que nós temos aí em uma sociedade em que não contempla a justiça social e a equidade? Olha, vivemos num momento difícil em nosso país. Nós sabemos que foi feita uma reforma trabalhista que precarizou ainda mais o emprego e, com isso, precariza também o acesso ao ensino. Temos uma qualidade de ensino grandemente ainda discutível no setor público quanto ao ensino médio, ao ensino básico, não é? Que precisa ser solucionado. Mas o que nós vemos hoje é que a educação, embora seja um direito social, está sendo cada vez mais dominada e se transformando numa verdadeira mercadoria por empresas públicas, nacionais e estrangeiras destinadas ao ensino. Daí a importância de afirmarmos a educação no âmbito público e afirmá-la como um direito social e estar alerta para todos esses movimentos que precarizam a saúde, precarizam o emprego e que precariza a educação à medida que não a expande, à medida que não a dota de condições para ter uma grande qualidade. Ok, professor Rui Medeiros, a gente agradece a sua participação e presença aqui no ESB Notícias, nesse especial de vestibular 2020. Muito obrigada, professor. O agradecimento é meu e eu desejo a esses jovens que encontrem aqui na UESB, como sempre encontraram, um clima excelente de relação com funcionários e com os professores. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Começou na última sexta-feira e seguiu até o domingo, dia 2, a primeira exposição agropecuária e comercial de Belo Campo. O repórter Tiago Henrique esteve por lá acompanhando a abertura do evento. Animais da raça Nelore e DAP desfilaram no espaço de eventos da Ariel Ferraz, anunciando a abertura oficial da Expo Belu. A primeira exposição agropecuária e comercial de Belo Campo, organizada pela Prefeitura Municipal com apoio do Governo do Estado e da UESB, reuniu expositores, trabalhadores e empresários da cidade e região. Nós estamos fomentando, a agropecuária na nossa região, haja vista que Belo Campo é um grande produtor de mandioca, um grande produtor de leite e agora também adentrando ao gado de corte. Então, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância para que nós possamos fomentar, junto aos criadores de Belo Campo e da região, que possa no futuro expandir cada vez mais o agronegócio. Muito importante essa iniciativa aqui da Prefeitura de montar essa primeira exposição aqui, já montar grande, Para a gente do Governo do Estado é importante porque a gente fomenta a economia do agronegócio, fomenta as cadeias produtivas, movimenta toda uma economia aqui regional. A gente já desenvolve alguns projetos aqui no município, a exemplo da mandiocultura e da caprina ou da ovinocultura, que é a nossa área mais específica, E aí ele resolve então fazer o evento de exposição, onde está sendo colocado e divulgado essas informações, e a universidade não poderia deixar de estar presente, justamente trazendo esse apoio da universidade, que tem sido constante aqui para o município, e dessa forma promover o
o desenvolvimento para a região. Mais de 150 expositores participaram da Expo Belô, gerando um volume de negócios em torno de R$ 2 milhões na economia da cidade e da região. O secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Expansão Rural de Belo Campo explicou que a Expo Belô também fortalece a agricultura e pecuária na cidade. Isso estimula as pessoas a criarem, usando a técnica, conhecendo novas oportunidades, novas formas de produzir. Foram 3 dias de atividades que incluiu na sua programação a exposição de animais entre ovinos, caprinos, equinos e bovinos, a primeira feira da agricultura familiar, além da segunda prova de marcha. Para esse expositor de vaca leiteira de Cândido Sales, a exposição é uma boa oportunidade para fazer negócios. Olha, a importância é muito grande, para a nossa região, uma região que está iniciando, na produção de leite, gado de corte também, tem bastante na nossa região. Além de expor, a gente tem a oportunidade de vendas também na exposição e comercializar num preço melhor os produtos, E é hora de você conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Céu nublado hoje em Conquista com possibilidade de chuva. A mínima na cidade será de 19 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Vamos agora à previsão do tempo para outras cidades da região. Céu parcialmente nublado hoje em Piripá. As temperaturas na cidade variam entre 21 e 31 graus. Sol entre nuvens hoje em Cordeiros. A cidade marca a mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Sol entre nuvens também em Condeúba. A mínima na cidade será de 21 e a máxima de 31 graus. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre o vestibular UESB 2020. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no UESB Notícias. Fique com a gente. Coloque ele na... Por que você está chorando? Me diga. Para de frescura, que isso é coisa de menina. Para de frescura. Eu tô te educando para ser homem, para ser macho, rapaz. Você é frouxo por acaso? Para de chorar, engula seu choro. Você já viu seu pai chorar por acaso? Então pronto, engula seu choro. Engula seu choro. E homem que é homem não chora. Eu estou te educando. Eu estou criando você para ser homem, para ser macho. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? O que você acaba de ver aqui não é educação. E nem é só falta de educação. É masculinidade tóxica, que faz mal aos homens e pode virar violência contra as mulheres. A gente precisa falar sobre isso. Acesse masculinidadenova.com.br. Respeita as meninas. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. E já estamos de volta aqui pelo UESB Notícias Especial Vestibular 2020. Nesse segundo dia de vestibular foram realizadas as provas de História, Geografia, Física, Química e Biologia. A nossa equipe de reportagem acompanhou logo cedo a movimentação de estudantes nesse último dia de maratona de provas. Confira. Segundo dia do vestibular da UESB, se a movimentação no campus de Vitória da Conquista foi grande, do outro lado da cidade não foi diferente. Em Conquista, o Colégio Centro Integrado de Educação Navarro de Brito concentrou o maior número de inscritos do lado da Zona Oeste. Mesmo com aviso do horário de fechamento dos portões, muita gente chegando em cima da hora ou chegando atrasado. E se deu horário, não tem jeito. Portões fechados. Mas são ocorrências típicas de todos os anos.
Segundo informações da Comissão Permanente do Vestibular da UESB, o processo seletivo desse ano de 2020 aconteceu dentro da normalidade, sem maiores intercorrências. Mas uma imagem foi marcante neste ano, que foi a presença das mães dando todo o apoio moral aos filhos durante todos os dias dos exames. Ela gostou da prova, a expectativa é que tenha resultados até que sejam positivos, né? É uma universidade estadual, uma universidade que tem um conceito bom. E nós estamos aguardando o resultado, né? Espero que seja positivo. E o conceito positivo da universidade chama a atenção de longe. Cláudia veio de Alagoas acompanhar a filha que presta o vestibular para a medicina. Eu fui super bem indicada, que essa faculdade tinha uma boa, tem uma boa reputação, né? Só tive uma indicação boa. A Copeva informa que já está disponível o gabarito preliminar das provas aplicadas no primeiro dia do processo seletivo. É só acessar o site da instituição e conferir o resultado. E aqui conosco o reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor Luiz Otávio de Magalhães. Ele conversa com a gente sobre como a UESB se insere nesse contexto de igualdade e equidade. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, a UESB é uma das poucas universidades públicas da Bahia que ainda tem o vestibular como forma de acesso e um acesso democrático, porque a gente tem aí o sistema de cotas que permite também esse direito que as pessoas que mais precisem também tenham acesso. Professor, como é que o senhor avalia essa questão, essa situação, diante de um tema de vestibular que discute direitos humanos e equidade e justiça social? Bem, boa tarde Aline, boa tarde Luiz, boa tarde a todos os espectadores da TV UESB. Repare Aline, como você colocou, né, hoje existe um padrão mais ou menos nas universidades brasileiras, que é uma coisa extremamente positiva, né, que é a utilização de sistemas nacionais de acesso às vagas no sistema, principalmente no sistema público de educação superior, né. Então, por exemplo, aqui na Bahia nós temos 10 instituições públicas, né, são 6 instituições federais, 4 instituições estaduais, com sede na Bahia, né, atuando aí na oferta aí de milhares de vagas em nível de graduação. Além dessas 10, nós temos outras instituições públicas que atuam na Bahia, mas têm sede em outros estados, né? Nós temos a Univasf, né, a Federal do Vale de São Francisco, que atua na Bahia, em Juazeiro, Senhor do Bonfim, mas a sede é em Pernambuco. Então, estou falando de 10, são as 10 com sede na Bahia. Né? Dessas 10, 8 trabalham integralmente com sistemas nacionais de acesso. Então, é basicamente o Enem e o SISU. A UESB, junto com a UNEB, são 2 instituições que optaram por manter o sistema vestibular. Então, nas nossas 2.200 vagas anuais aí de graduação, nós separamos metade dessas vagas para um acesso nacional. É a prova do Enem, é o SISU, que atrai estudantes de praticamente todos os estados do Brasil para a nossa universidade. Mas optamos também por manter o nosso vestibular, né? O vestibular de acesso, o vestibular próprio, organizado pela UESB através de sistema de licitação para a contratação de empresas. Isso para a gente tem sido muito importante porque, primeiro, permite que a UESB participe ativamente da elaboração da prova. Então, por exemplo, os livros que são indicados são livros que são selecionados pelos nossos departamentos, né, da área de literatura, da área de letras, da área de linguística, né? Isso permite que a gente, por exemplo, esse ano, a UESB indicou livros de Ana Maria Machado, uma escritora famosa com prêmios internacionais na área de literatura infantil, na área de literatura adulta, uma literatura com foco mais na própria região do sudoeste da Bahia, como o livro de Domingos Ailton, né, Anésia Canguçu, clássicos como o de Gil Vicente, né, um dos principais nomes da literatura em língua portuguesa, sem contar Conceição Evaristo, né, uma escritora extremamente importante para discutir a temática, né, da diversidade étnica racial no Brasil hoje. Isso permite que a UESB coloque como conhecimento prévio para os seus candidatos questões relacionadas à produção cinematográfica no Brasil. Então, a gente indica filmes importantíssimos. Esse ano tinha Ex-Pajé, um filme extremamente importante para discutir não apenas a questão a maneira como a nossa sociedade ocidental trata pessoas indígenas, mas como nós tratamos pessoas de outras culturas, né?
Isso para nós é extremamente importante. E aí entra a questão da redação. A redação não é o ESB que escolhe o tema da redação, isso faz parte da empresa que faz o vestibular. Essa empresa, ela tenta seguir mais ou menos o perfil da instituição, o perfil do nosso aluno, o perfil da região. Isso levou a essa discussão extremamente importante, me pareceu, acho que foi extremamente feliz essa indicação, de fazer uma discussão sobre esses conceitos fundamentais, o que é justiça, o que é igualdade, o que é equidade, né? Como esses conceitos, eles são extremamente complexos e às vezes a gente pode estar falando em igualdade, pensando em justiça, mas muitas vezes os discursos, né, sobre igualdade e justiça podem produzir grandes injustiças sociais. Professor, a gente sabe que o senhor tem 30 anos de universidade, um pouco mais de 30 anos, né? Então o senhor está acompanhando o desenvolvimento, o crescimento da UESB, as modificações ocorridas aqui dentro da universidade. A partir da implantação de política de cotas, né, como que a universidade ela se transformou, professor? Bom, repare, eu tenho aqui 30 anos e tem muitas pessoas, né? Aqui a UESB ainda tem pessoas de uma geração anterior a mim que continuam, que sempre trabalharam aqui na universidade, funcionários, analistas universitários, professores, né? Então isso aqui é uma história bastante longa, né? A UESB, na verdade, assim, a universidade começou utilizando uma cota que era uma cota que reservava metade das suas vagas para candidatos que viessem da escola pública, que tivessem feito ensino médio em escolas públicas, e dentro dessa cota de escolas públicas, seguindo um perfil de identidade étnica de acordo com os índices do IBGE. Então, dentro dessas vagas para estudantes oriundos de escola pública, 70% são para candidatos que se auto-identifiquem como negros, né? Por que isso? Porque o IBGE fala que 70% da população daqui do sudoeste da Bahia se auto-identifica como negros, né? Então, esse número não é aleatório, é uma tentativa de você trazer para a universidade o perfil da sociedade em que a gente está inserido, que a universidade ela reflita essa diversidade étnica que existe na própria população. Posteriormente, a UESB adotou outros sistemas, ela adotou o sistema também de cotas adicionais. Então, adicionais significa que, além daquelas vagas regulares, foram criadas vagas excedentes destinadas a pessoas que viessem de comunidades quilombolas, comunidades indígenas e pessoas com deficiência. Então, tudo isso foi um esforço que a universidade foi fazendo nesse sentido, pegando aí o tema da redação, né, no sentido de ações que visam uma igualdade, né? O princípio da igualdade ele é fundamental para que exista justiça, né? Isso vem lá desde, se a gente for pegar ali, muito tempo atrás, mas Revolução Francesa, né? Aqueles princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. A igualdade tem que estar presente se a gente sonha em uma sociedade minimamente democrática. Mas muitas vezes, para que você atinja uma igualdade com justiça, você tem que ter tratamentos desiguais, né? Então, não é que é tratamento desigual, você tem que ter cuidados especiais para que você, não, em nome da igualdade, não acabe perpetuando procedimentos que geram desigualdade, né? Essa que é a grande questão dessa discussão, ou seja, são políticas que buscam fazer tratamentos diferenciados para assegurar que um sistema social ou uma instituição pública, uma universidade, sejam regidos fundamentalmente não pela noção burocrática, legalista de justiça, mas sejam geridas pela noção de equidade, a noção de senso de justiça, né? De que algo é fundamentalmente justo porque recupera uma igualdade que deveria ser essencial. E nesse sentido a universidade mudou muito? Sim, mudou muito nesses últimos anos. Repare, a UESB nunca foi assim uma sociedade, uma universidade completamente elitista, né? Desde a sua fundação lá nos anos 80, né? Aqui no interior da Bahia, aqui no sudoeste, a UESB sempre contou com uma população aí em torno de 50%, 60% de sua população estudantil, de estudantes vindos da escola pública. Só que com a expansão da universidade, foram sendo criados alguns cursos que atraíram muita atenção. Nós temos cursos hoje que têm
faixa de procura assim, de 190 candidatos por vaga, 150 candidatos por vaga, 40, 50 candidatos por vaga, né? Então, foram sendo criados algumas áreas de conhecimento novas na universidade que atraíram muita gente. Então, a gente começou a ter assim, alguns cursos que tinham um perfil social, um perfil do estudante que destoava um pouco da nossa própria história. Então, nesse sentido, essa política de cotas ela foi importante porque ela estabeleceu uma política que vale para todos os cursos da universidade. Ou seja, a diversidade que marca a universidade não pode ser a diversidade no geral, no genérico, quando você pega a população total, mas ela tem que estar presente em todos os cursos, em cada sala de aula. A gente quer fazer essa reprodução dessa diversidade social, populacional, étnica, de composição de renda, tudo isso que forma essa diversidade, essa mistura que é o sudoeste da Bahia, a gente quer ver em cada sala de aula nossa, da nossa UESB. Agora, professor, foram mais de 12 mil inscritos no vestibular UESB 2020, concorrendo aí às 1.186 vagas disponíveis. E o vestibular da UESB, a gente sabe que ele atrai não só estudantes da Bahia, mas também de todos os estados brasileiros. E aí o que movimenta ainda mais a nossa economia local. Sim, não, a universidade, uma universidade como a UESB, ela é hoje, né, no interior da Bahia, ela é uma instituição, a segunda instituição em termos de oferta de vagas para o ensino superior, né? A primeira é a UNEB, porque a UNEB ela está espalhada em 23 municípios, né, do interior da Bahia. Somos também a segunda em oferta de cursos de mestrado e doutorado, né? No interior. A primeira é a UESC, nossa vizinha aqui de Ilhéus, né? Isso mostra a importância que essas instituições adquiriram. Uma instituição universitária, né? E quando eu falo assim, universidade não é a mesma coisa que instituição de ensino superior. Instituição de ensino superior oferece cursos, atividades de ensino em nível superior. Universidade é o que está escrito na própria Constituição Nacional, na Constituição Federal de 1988. O que caracteriza a universidade é desenvolvimento articulado, indissociável de ensino com pesquisa e extensão. Então, universidade é diferente de uma instituição que vai lá e fornece um curso. Então, nós temos aqui, só aqui em Conquista, Jequié e Itapetinga, nós temos dezenas de instituições de ensino superior. Mas a UESB é uma universidade em que o ensino tem que estar articulado com produção de pesquisa, com ações de extensão. Pesquisa, o funcionamento da pesquisa, ela funciona com pesquisadores, professores que montam equipes com técnicos e com estudantes. Essas pesquisas são feitas a partir de projetos que captam recursos. Então, a universidade ela é uma instituição que canaliza naturalmente recursos para uma região. Então, a UESB hoje, ela, além do seu orçamento próprio, a UESB capta recursos dos seus projetos de pesquisa, da FAPESB, do CNPq, da FINEP, de várias agências de fomento, de ministérios, secretarias, que são recursos feitos, que vêm para a Conquista para desenvolvimento de pesquisa a partir desses projetos. Então, esse impacto, ele é um impacto cotidiano. E fora isso, tem toda essa demanda, ou seja, a universidade, ela atrai, além de recursos, ela atrai pessoas. A universidade, ela tem não apenas estudantes, mas tem muitos professores que vêm dos mais diferentes estados e de outros países, né? Nós temos professores cubanos, franceses, etc., pessoas de outros países que fizeram carreiras acadêmicas no Brasil e vieram para a universidade, trouxeram sua experiência, assim como temos estudantes também de várias partes do país. Então, isso tudo faz com que a UESB contribua, né, para que essa região do sudoeste da Bahia seja também esse caldeirão, né, de referências, de experiências, de maneiras de enxergar o mundo e a sociedade. Professor, muito obrigado pela participação do senhor, por essa aula. Eu gostaria agora que o senhor olhasse ali para a câmera 1 e deixasse uma mensagem para os candidatos que querem vir para a UESB. Não, eu quero deixar uma mensagem para todos os candidatos, para todos os jovens da Bahia, do Brasil, particularmente aqui de Vitória da Conquista, de Jequié e de Itapetinga, que acreditem sempre, né, na capacidade de transformar, né? O homem, ele vive muito da sua capacidade de reaprendizado, de reelaboração de perspectivas, de maneira de revisão da maneira de se enxergar e de enxergar o mundo, né?
E nesse sentido, o conhecimento ele é essencial. É o conhecimento de técnicas, é o conhecimento das relações sociais, é o autoconhecimento. E a universidade é um local privilegiado para isso. E por isso a universidade vai estar sempre de portas abertas. A gente quer receber com maior carinho, com muita alegria os que ingressarem e queremos nos manter abertos para outras oportunidades de pessoas que não conseguirem. Porque esse é um ponto que a gente ainda não conseguiu resolver. Eu quero deixar essa mensagem assim, a gente não tem essa capacidade de atender uma demanda que a gente gostaria que fosse atendida de forma universal, né? Mas a gente quer, de toda maneira, de todas as formas, procurar estar junto o mais possível com essas pessoas, com esses jovens que querem transformar suas vidas e transformar esse nosso mundo. Professor Luiz Otávio, muito obrigada pela sua participação aqui nesse UESB Notícias Vestibular 2020. Volte mais vezes a essa casa, com certeza. Muito obrigado, Aline. Obrigado, Luiz. Luiz? No próximo bloco, você acompanha um resumo da rodada esportiva desse fim de semana. Fique com a gente. Todos contra a dengue. Não deixe água parada, tampe sempre a caixa d'água, vire baldes e garrafas. Aí, ó, outra campanha de combate à dengue, falando aquelas mesmas coisas que você ainda não aprendeu, né? Já não sabe que tem que fechar a caixa d'água, manter a laje seca, tudo isso? Ou você... que tu pega você. Propaganda aí. Fui. Uma campanha do governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. If you're having any cold in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem better and you look 30 pounds underweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's above evermore but you hand it to your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, work about it makes the world go round. E estamos de volta aqui pelo UESB Notícias Especial de Vestibular 2020, mas a gente não poderia deixar de falar também sobre esporte, não é isso mesmo? Agora é hora do esporte. Pensei que ia ter a chamadinha, não teve. Trollaram a gente novamente, hein? Pois é, hora do esporte. Bem-vindo, Thiago. Pois é, Luiz, Aline, eu que fico lisonjeado no meio de vocês dois aqui. Elegantes. Pois é. Nesse dia especial de vestibular, não poderia também deixar de falar sobre esporte, porque ontem teve jogo do Vitória da Conquista e Vitória, não é isso? Do aqui Vitória. No Lomantão e deu vitória para o Vitória. Como é que fica essa situação do bode? Então, nada boa. O bode perdeu mais um jogo. São quatro partidas, 2 vitórias, 2 empates. Nada bom para o bode, que agora precisa se recuperar. Vamos ver todos os detalhes agora na reportagem com Gabriel Pires. A última vez que o Conquista venceu Vitória foi no Campeonato Baiano de 2008. Para tentar quebrar o jejum de 12 anos, o bode conta com um artilheiro que tem história contra o rubro-negro da capital. Em sua carreira, Nonato já marcou 10 gols contra o Leão da Barra e a torcida aposta no faro de gol dele. O matador, tomara que ele faça uns 2 gols aí pra gente. E ele tem uma boa história contra o Vitória. Jogou no Bahia, já é acostumado a fazer gol no Vitória, agora tá aqui no Conquista, vai meter também.
Pelo lado rubro-negro, a confiança nos meninos do time de transição também é grande. São 12 anos de invencibilidade. Vai continuar assim hoje? Com certeza. Esse time sub-23 do Vitória é um time bom, um time de transição, que você vai tirar muitos aí para a equipe principal e hoje vai dar trabalho à conquista. A gente deve ser uns 2-0 no máximo. Aí. Para enfrentar o Vitória, o técnico Elias Borges escalou a mesma equipe da terceira rodada para, enfim, conseguir seus primeiros 3 pontos no Baianão. Quem parte logo para cima é o Bode. Aos 4, Dinda toca para a Rafinha e a bola passa perto do gol. Mas quem saiu na frente foi o Vitória. Levi recebe na área, chuta cruzado e Lupitinha falha. Conquista tenta responder. Nonato recebe na área, marca, mas a arbitragem vê impedimento. Aos 36, Danúbio recebe na área, divide com o goleiro e o juiz marca pênalti. Na cobrança, Nonato para em João Pedro. Mas aos 42 não teve jeito. Rafinha invade a área e toca para Nonato marcar seu primeiro gol no Baianão 2020. Fim de primeiro tempo, Conquista 1, Vitória também 1. No segundo tempo, o Vitória da Conquista teve mais posse de bola e tentou explorar jogadas rápidas pelas pontas, mas os erros de passe próximos da área impediram a equipe de ser mais efetiva. O melhor lance foi esse de Danúbio, aos 21 minutos. Mas sabe aquela máxima do futebol, quem não faz toma? Ela apareceu. Aos 44, Heron bate cruzado e dá números finais à partida. Fim de jogo, Vitória da Conquista 1, Vitória 2. 12 anos depois, o jejum continua e o Vitória da Conquista não consegue vencer o Vitória aqui no estádio Lomanto Júnior. A equipe até teve um domínio territorial no segundo tempo, mas foi infeliz nas finalizações e foi punido no finalzinho do jogo. A equipe do técnico Elias Borges continua sem vencer no Campeonato Baiano após 4 partidas e está na 8ª colocação. O time fez uma grande partida, né? Não merecia ter perdido. Nós vimos aí que, principalmente no segundo tempo, jogamos o tempo todo no campo do adversário, mas infelizmente é como diz o ditado, bola pune, né? Quem não faz, leva. E tomamos aquele gol ali, né? Já nos momentos finais, mas a gente sabe que o time também não merecia perder pelo que ele apresentou desde o primeiro tempo, né? O Vitória achou aí esse resultado aí porque foi dado para ele. Sabia que ia ser difícil, um campo muito difícil de jogar, um campo pesado, trancava um pouco a bola, mas a gente com a dificuldade do jogo, a gente conseguiu dar amplitude no jogo com as substituições e conseguimos surpreender o adversário e uma boa vitória. E a torcida do Bode vai mais uma vez para casa decepcionada. Thiago Henrique, o Vitória da Conquista, o que tem que fazer aí? Reza, oração, penitência estão valendo? Tem que mudar o time, tem que contratar. Não basta só ficar na rede social reclamando de arbitragem, precisa contratar. É um time muito limitado, tem uma zaga que não inspira confiança, principalmente o goleiro. Nas últimas partidas o goleiro tomou gols que inquestionável, não tinha condição de tomar esses gols. Então são 15 dias agora para o próximo jogo, então é preciso que Elias Borges vai ter tempo para arrumar essa casa ali, arrumar o setor defensivo e principalmente a bola precisa chegar para o Nonato. O Nonato é um jogador que é referência ali no ataque, é um centroavante que tem um bom retrospecto contra o Vitória, fez até gol, perdeu o pênalti, mostra que contra o Vitória ele continua com retrospecto bom, mas infelizmente não obteve a vitória. Então são 15 dias aí para o Vitória da Conquista se organizar e tentar a primeira vitória e sair dessa zona que está quase ali incômoda, né? Cai mas é preciso tomar cuidado. Vamos ver agora, Luiz, aqui na nossa tela, os resultados dos próximos jogos anteriores, que aconteceram também ontem. A Atlético de Alagoinhas ganhou o Jacobina por 2-0, Vitória ganhou Vitória Conquista 2-1, Bahia empatou com o Jacuipense 1-1, Juazeirense empatou com o Bahia de Feira. Aliás, Fluminense de Feira empatou com o Bahia de Feira em 1-1.
A próxima partida, para fechar essa quarta rodada, é entre Juazeirense e Docimel, que acontece nesta quarta-feira, dia 20. Esse é o jogo para fechar a quarta rodada da competição. E com esses resultados, a gente vai ver agora também, Aline e Luiz, a classificação. Vamos colocar aqui na tela a classificação. Atlético é o novo líder com 8 pontos. Esses são os próximos jogos. A gente aproveita e fala logo dos próximos jogos. Jacobina joga com Bahia no domingo, dia 9. Tem sábado, Vitória e Atlético. E no domingo, dia 16, tem Vitória da Conquista, Bahia de Feira, Docimel e Fluminense e Juazeirense e Jacuipense. É uma parada dura aí para o Bahia, para o Vitória jogando em casa, Vitória da Conquista jogando em casa contra o Bahia de Feira. A gente vê agora a classificação. Eu vou colocar pra gente a classificação aqui. Como é que ficou o campeonato? Como é que tá o campeonato? É isso aí. 4 rodadas, Atlético de Alagoinhas é o primeiro com 8 pontos, Bahia é o segundo com 8, Vitória é o terceiro com 8, Jacuipense é o quarto com 6. Fluminense de Feira tem 6, Bahia de Feira tem 4, Juazeirense com jogo a menos é o sétimo com 3 pontos, Conquista é o oitavo com 2 pontos, Docimel tem um jogo a menos, o quarto é o último, e o Jacobina incômoda com a zona do perigo. Conquista precisa estar no olho, viu? Porque é um time quem das outras edições. É um time muito fraco e muito precisa limitado. melhorar. Precisa melhorar, sim, senão... Bom, tem 15 dias então, como você bem colocou, para fazer esse trabalho. Tem 15 não dias. É isso? É isso aí. Então você pegue as boas arrumar isso aí. Mais informações, Thiago? Não, por enquanto. Ah, sim. Falamos. É só aqui reforçar o que eu disse, que o treinador, o presidente do time, Aderrani, está na rede social, reclama de arbitragem, dizendo ele que foram 3 erros em 4 jogos. 4 jogos, diz que foram erros decisivos e capitais. Melhorar também a arbitragem no Brasil, né? Que está deixando a desejar. Precisa, né? Pois é. Tiago, muito obrigado. Além de ter uma última informação sobre o vestibular. Olha só, a abstenção do vestibular da UESB ficou em torno de 16,5%. Candidatos presentes nos 2 dias, no primeiro dia 10.321, no segundo dia 10.181. Total de pessoas envolvidas no vestibular UESB, 939 pessoas. Atendimentos de enfermagem, no primeiro dia, 13 atendimentos, no segundo dia, 14 atendimentos, um total de 27 atendimentos. Nós estamos ainda aguardando a Coppev enviar para a gente os dados sobre eliminação no processo seletivo. Ok, por hoje é só então. É isso. Obrigada, Thiago. Agradeço, até a próxima. Meu colega de bancada também, Luiz Pedro Passos. E o ESB Notícias especial de vestibular fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale conosco por meio do nosso WhatsApp 3424-8763. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Muito obrigado pela audiência. A gente está de volta, no meu caso, amanhã às 11h45, mas à noite tem o ESB Notícias, segunda edição. Abraços, uma boa tarde e até mais. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Estacionar o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais